A história da humanidade é repleta de conquistas, guerras e impérios que mudaram o mundo. Mas há capítulos que permanecem envoltos em névoa. Civilizações inteiras que surgiram do nada, floresceram em glória e desapareceram sem deixar explicações. Povos que ergueram templos, cidades, monumentos e depois sumiram da noite para o dia, deixando apenas ruínas silenciosas. Onde foram parar? O que causou seu desaparecimento? E será que o mesmo destino pode acontecer conosco? Hoje, viajaremos por 5 mistérios que continuam a desafiar arqueólogos, historiadores e exploradores do mundo todo. Esta é a história das civilizações que sumiram da noite para o dia. Imagina uma civilização capaz de prever eclipses, calcular o movimento dos planetas e erguer pirâmides tão grandiosas quanto as do Egito. Tudo isso sem ferro, sem rodas e sem animais de carga. Assim eram os maias, mestres do conhecimento e da arquitetura que dominaram a Mesoamérica por mais de 600 anos. Cidades como Tikal, Palenque e Chichén Itzá eram metrópoles de pedra ligadas por estradas sagradas e dedicadas aos deuses do céu. Mas então, por volta do ano 900, algo aconteceu. As cidades foram abandonadas, as praças ficaram vazias e a floresta tomou o que um dia foi um império. Os registros esculpidos em pedra pararam de ser feitos. É como se um povo inteiro tivesse desaparecido em silêncio. Cientistas apontam várias causas: secas prolongadas, guerras entre cidades rivais, crises agrícolas e revoltas sociais. Outros acreditam que foi um colapso espiritual, o fim de um ciclo previsto no próprio calendário maia. O fato é que os descendentes dos maias ainda vivem, mas o brilho do seu império se apagou como uma estrela no amanhecer. E os maias não foram os únicos. Séculos antes, outra civilização teria desaparecido em um único dia, tragada pelas ondas do oceano. Platão foi o primeiro a falar sobre ela. Uma ilha poderosa, com uma civilização rica e tecnológica, que teria existido milhares de anos antes dos gregos. Segundo o filósofo, em apenas um dia e uma noite, Atlântida foi engolida pelo mar. Muitos descartam a história como um mito, mas e se Platão estivesse se referindo a um evento real, uma civilização perdida após um cataclismo natural? No mar Egeu, arqueólogos descobriram ruínas submersas em Santorini, uma ilha destruída por uma das maiores erupções vulcânicas da história. O desastre foi tão devastador que gerou tsunamis, cinzas e fome em toda a região. É possível que a lembrança desse acontecimento tenha inspirado o mito de Atlântida. Ainda assim, em cada canto do planeta há lendas semelhantes: cidades afundadas, templos submersos, reinos tragados pelas águas. Talvez Atlântida não seja um lugar, mas uma memória coletiva. O medo ancestral de que mesmo as maiores civilizações podem ser levadas pelo mar. Mas enquanto algumas civilizações foram engolidas pelas águas, outras se destruíram por suas próprias mãos. No meio do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de qualquer costa, existe uma ilha isolada que esconde um mistério milenar: a Ilha de Páscoa. Ali, centenas de estátuas gigantes, conhecidas como moais, observam o horizonte com expressões silenciosas. Foram esculpidas por um povo que, por séculos, prosperou em um paraíso tropical. Mas quando os primeiros europeus chegaram no século XVIII, encontraram uma sociedade à beira do colapso. As florestas haviam desaparecido, os campos estavam desertos e o povo vivia dividido, lutando entre si por sobrevivência. A teoria mais aceita diz que o próprio sucesso da civilização levou à sua ruína. Para mover os moais, cortaram árvores demais, e sem árvores veio a fome, a escassez e a guerra. A Ilha de Páscoa se tornou um símbolo trágico de uma civilização que destruiu seu próprio lar. Um aviso silencioso para nós, séculos depois. E enquanto os povos da Ilha de Páscoa lutavam contra o excesso, outros lutavam contra o frio e o isolamento extremo.
No século X, guerreiros vikings liderados por Erik, o Vermelho, atravessaram o Atlântico e colonizaram a Groenlândia, um território gelado, mas fértil o suficiente para plantações e criação de gado. Durante mais de 400 anos, eles viveram ali, construindo igrejas, vilas e um comércio ativo com a Europa. Mas aos poucos, o frio aumentou, o gelo avançou, as colheitas falharam. Quando os navios noruegueses pararam de chegar, os colonos ficaram isolados do mundo. As últimas evidências arqueológicas mostram casas abandonadas e ossadas congeladas. Nenhum relato de guerra, nenhum registro de fuga, apenas silêncio e neve. O que aconteceu com eles ainda é um mistério, mas a maioria acredita que foram vítimas da pequena Era do Gelo, que devastou o Atlântico Norte entre os séculos XIV e XV. O frio venceu até os guerreiros mais destemidos do norte. E há civilizações ainda mais antigas, tão misteriosas que nem sequer sabemos quem foram. Milhares de anos antes de as pirâmides serem erguidas, existia um lugar esquecido pelo tempo, Nabta Playa, no meio do deserto do Saara. Ali, arqueólogos descobriram círculos de pedra perfeitamente alinhados com o solstício e as estrelas, 1000 anos mais antigos que Stonehenge. Isso significa que havia um povo no coração da África capaz de entender o cosmos e construir monumentos astronômicos muito antes do Egito existir. Mas então, eles desapareceram. O deserto avançou, a água secou e Nabta Playa foi engolida pela areia. Alguns estudiosos acreditam que esses antigos astrônomos migraram para o Vale do Nilo, tornando-se os ancestrais dos próprios egípcios. Se isso for verdade, o Egito seria apenas a continuação de uma civilização ainda mais antiga, uma civilização que o deserto quase apagou completamente da memória humana. Dos templos maias às estátuas da Ilha de Páscoa, das cidades submersas às ruínas no deserto, cada civilização que desapareceu deixou uma pergunta sem resposta. Por que elas sumiram? E o que isso diz sobre nós? Talvez o verdadeiro mistério não esteja em como elas caíram, mas em como acreditaram que nunca cairiam. Porque toda civilização pensa que é eterna, até o momento em que o tempo decide que não é mais. E talvez, um dia, as ruínas que restarem de nós contem a mesma história. A história de um povo que construiu o impossível e desapareceu sem entender o porquê. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe com quem você gosta e se inscreva. Assim você me ajuda a trazer mais conteúdos como este aqui no canal. Até o próximo vídeo!